Olá, camaradas. Meu nome é João Paulo e nós estamos começando mais uma aula sobre dialética. Dessa vez, nós vamos começar o livro Ciência da Lógica, a Doutrina do Ser, que é o primeiro livro do Hegel. E para debater um método dialético, nós vamos debater assunto por assunto desse livro aqui, tá? Assunto por assunto. E tá aqui, para quem quiser dar uma olhadinha. Ciência da Lógica, Doutrina do Ser. E aqui tá minha gata, sempre participando ao vivo, participação especial. Hoje nós vamos debater três categorias. E geralmente, Hegel trata de três em três categorias, em tríade. E ele começa tratando três: ser, nada e devir. Nós vamos debater direitinho. Eu espero conseguir ser claro e o vídeo vai ser um pouquinho longo, mas vai valer a pena. Nós já temos muito material bom desse curso. Nós estamos na 8ª aula, se não me engano. Nós temos 7 aulas boas para quem quer entrar nesse mundo do método dialético. E a gente vai continuar debatendo. Eu decidi adiar alguns debates para entrar logo na ciência da lógica. Eu poderia ter feito mais aulas de temas introdutórios, mas eu quero entrar logo na ciência da lógica e eu vou adiantando outros temas. Por exemplo, hoje a gente vai tratar sobre o que é razão e o que é entendimento em Hegel, por exemplo, tá? A partir da ideia de ser, nada e devir. Razão e entendimento. A gente vai explicar direitinho o que é, tá bom? Antes de começar a aula propriamente dita, eu quero fazer um convite para vocês. Usando o método dialético, eu procurei chegar a uma explicação do que é o capitalismo hoje e cheguei à conclusão que a gente está nas últimas décadas do atual sistema, do sistema capitalista. E eu explico por que a gente está nas últimas décadas do atual sistema. É uma conclusão a qual eu cheguei na pesquisa. Isso tomou a forma de um livro chamado A Crise Sistêmica, em que eu debato a crise sistêmica do capitalismo. E o livro eu fiz em base ao método dialético. É um livro bem claro, eu creio que é um livro claro, bom de ler. Então, na descrição desse vídeo tá o link para ler o livro gratuitamente, tá bom? Baixar o PDF gratuitamente e ler. Você vai entender, você vai ter uma compreensão da sociedade hoje, do capitalismo, qualitativamente maior após ler esse livro, tá bom? Eu espero que seja isso o resultado do livro. Então, feito o convite para a leitura do livro, A Crise Sistêmica, vamos para a aula. Como é que Hegel começa a ciência da lógica? Ele começa dizendo o seguinte: o puro ser é igual ao puro nada. Puro ser e o puro nada são o mesmo. Vou repetir: o puro ser e o puro nada são o mesmo. E a unidade do puro ser e do puro nada é o devir. O devir é a unidade do puro ser e puro nada. Não pare o vídeo, fica aqui comigo que você vai entender que jossa é essa, que diabo é isso. Tá bom? Você vai entender o que é isso e eu vou começar a explicar agora, tá bom? Primeiro a gente tem que entender o que é o ser. O que é o ser na filosofia. Olha, por exemplo, o livro é um ser? Não, o livro não é um ser. O livro é um ente. O livro é um ente. O lápis é um ente. Eu sou um ente. Você é um ente. O ser ele está em tudo que existe, mas ele não é nada em específico. O livro, eu, você, o lápis são formas do ser, são expressões do ser, mas não são o próprio ser. O ser ele é como se fosse tudo que existe, tá? A primeira compreensão para chegar perto do que é o ser é isso. Ele não é nada, ele não é algo em específico, como um livro. Ele é tudo que existe, ele é o ser. Então ele engloba o ser inorgânico, a vida, o ser social, o ser humano e tudo mais. Então o ser é tudo isso. Isso é o ser. E contraposição ao nada, tá? Esse é o oposto que é o nada. Então,
primeiro a tratar o ser dessa forma, o ser enquanto ser, foi um filósofo do começo da filosofia grega, do nascimento da filosofia, chamado Parmênides. Parmênides, ele chegou a uma conclusão que ele tomava como irrefutável, como uma verdade lógica e natural, que é o seguinte: o ser é, o nada não é. Entende? Vou repetir isso. O ser é, o nada não é. Parece totalmente correto. O ser é e o nada não é. Só que isso dizer que o ser é e o nada não é, exclui um movimento, exclui que existe outra coisa além do algo, que existe o externo. Então, na mesma época do Parmênides, uma pessoa, um outro filósofo chamado Heráclito, o Heráclito chegou a uma conclusão diferente. Ele diz: tudo flui, ou seja, tudo está em mudança, tudo está em ser e não ser. Então, tudo está em transformação, tudo flui. Essa foi a contraposição do Heráclito ao Parmênides. Então, teve duas posições opostas, certo? O ser é e o nada não é, e a concepção do Heráclito, que é tudo flui. O que foi que percebeu o Hegel? Ele disse: olha, eles estão tratando de uma oposição de concepções que está uma unidade. Na verdade, tudo que existe é uma mistura de ser e nada. Tudo que existe está numa mistura mesmo, em que o ser passa para o nada, o nada passa para o ser. Então, o Hegel chega à conclusão que o puro ser é igual ao puro nada. Por exemplo, você pega o ser, já que o ser não é nenhuma coisa específica, não é um livro, não é um lápis, o ser ele tem esse caráter geral. O ser não tem nenhuma característica, não tem nenhuma qualidade, não tem nenhuma determinação. Nós vamos explicar melhor o que é determinação, mas pensa em determinação com qualidade. O puro ser, o ser tomado de forma pura, de forma imediata, ele é indeterminado. Ele não tem nenhuma determinação, ele não tem nenhuma qualidade. Logo, ele é nada. Logo, ele é nada. O ser é nada e o puro nada é igual ao puro ser. E o puro ser é igual ao puro nada. E essa unidade, olha só, como o puro ser se torna nada e o puro nada se torna o puro ser, veja que é um movimento em que um passa para o outro, em que o puro ser passa para o nada, ele é nada, e o puro nada passa para o puro ser, ele se torna um ser, o nada existe. Então, nessa mistura, essa mistura dinâmica entre ser e nada, e que um passa para o outro, de forma recíproca, há um movimento, há o quê? Um devir. Devir é vir a ser. Quando eu estudei a primeira vez o devir, eu decorei no dicionário, mais ou menos o que diz o dicionário sobre devir. Devir quer dizer tornar-se, vir a ser, tornar-se. Aí tem uma terceira definição, que é uma série de transformações concretas pela qual passa um determinado ser. Devir, olha só, devir no dicionário filosófico, é uma série de transformações concretas pelas quais passa um determinado ser. O ser passa por uma série de transformações concretas, isso é devir. Essa transformação é o devir. E esse passar do puro ser, que não tem nenhuma qualidade, logo sendo puro ser sem nenhuma qualidade, ele é nada. Esse passagem do puro e o puro nada, que sendo vazio puro, ele passa para o puro ser, o nada existe, então ele se torna puro ser. Essa passagem de um por outro é o devir, é o movimento do devir. Certo? Para entender o que é devir, essa unidade do ser e do nada, o devir é isso, unidade do ser e do nada. Olha só como é o raciocínio dialético, diz algo e o seu contrário, diz tanto o algo quanto o seu contrário, esse é raciocínio dialético. Ser e nada são o mesmo. É muito importante ter essa palavra
mesmo, aparece toda a dialética de Hegel, que algo e seu oposto são o mesmo. Toda hora vai ter causa e consequência são o mesmo. Deixa eu ver outro exemplo aqui. A essência e a aparência são o mesmo. Esse mesmo é essencial. Algo e outro são o mesmo. Esse mesmo é essencial para entender a dialética. Então ele diz que os opostos, ser e nada, são o mesmo. Ao mesmo tempo eles não são o mesmo. Ao mesmo tempo eles são diferentes. Ao mesmo tempo eles são opostos. Ao mesmo tempo eles estão em relação com o outro. E nessa relação de ser e nada vem o devir, né? Que a gente pode entender o devir como nascer. A passagem, por exemplo, em que o nada é mais importante que o ser, em que o nada passa para o ser, é o nascer, o nascimento. E essa passagem do ser, do nada, do ser para o nada, é o perecer, é o processo de morrer, né? O processo de decair, o processo de perecer. Então, olha só, não é que o nada vem antes, depois vem o ser, ou no nascer. No nascer dá a impressão de que o nada vem aqui, antes do nascer, e depois vem o nascer, que é o ser. Não, eles estão misturados mesmo. O nada, do nada para o ser é o nascer. Mas naquilo que existe, o nada e o ser estão misturados. É uma concepção cosmológica, gente, uma concepção de universo mesmo. Quer dizer que o início do universo foi uma mistura de puro ser e puro nada, em que o puro ser e o puro nada se relacionaram e se desenvolveram com o devir. Houve um devir, houve um vir a ser, houve um desenvolvimento, uma transformação do ser e do nada. Entendido isso? Isso está claro? Espero que esteja claro. E passa um avião logo agora, na hora do vídeo. Sempre tentei evitar o avião, mas é assim mesmo. Eu quero lembrar para vocês a concepção que eu apresentei em 2 aulas anteriores, que é o seguinte: para a lógica formal, A é igual a A. Por exemplo, ser é ser, nada é nada. E não há nenhum contato entre eles, há uma barreira entre eles, há uma parede entre eles. O ser está aqui, o nada está aqui. Ser é ser, nada é nada. O que diz a dialética? A é igual a e não há. Algo é igual a ele mesmo e seu oposto, certo? Então o ser é igual a ele mesmo, o ser é igual a nada. E qual é a unidade desse ser do nada? É o devir, onde eles são ao mesmo tempo unidade e diferença. E eles se movem nessa diferença. O devir é se mover do ser e do nada. Eu espero que isso esteja explodindo na sua cabeça. Se parece confuso, vai ficar cada vez mais claro com o contato com a filosofia, com o avanço das aulas aqui, tudo bem? Mas a questão é, ser e nada são idênticos na sua diferença. São diferentes, mas são idênticos. E a unidade deles é o vir a ser, é o desenvolvimento, é o devir. Para isso, eu quero entrar em 2 assuntos breves antes de encerrar o vídeo, tá? O primeiro é determinação. Penso determinação como qualidade. Qual é a qualidade do puro ser e do puro nada? É que eles são indeterminados, que eles são sem qualidade. Tá bom? Então, nós vamos debater melhor o que é determinação, mas fica claro isso. A determinação deles é que eles são indeterminados. É um jogo hegeliano, um jogo de palavras, né? É um jogo assim. Qual é a determinação deles? É que eles são indeterminados. A indeterminação é a determinação deles. Eles são puro ser e puro nada. Eles estão em unidade no devir. Tudo que existe no mundo é mistura de ser e nada. Tudo que existe é mistura de ser e nada. E por outro lado, eu quero debater também a questão da razão e do entendimento. Isso é importante para o avanço das próximas aulas. O que é entendimento? Entendimento é colocar os conceitos necessários em oposição e fixar essa posição, tornar fixa essa oposição. Por exemplo, existe aqui o finito e aqui o infinito, e não existe nenhum contato entre os dois, existe uma parede entre os dois. Ou o universo é finito, ou o universo é infinito, ou. Lembra que a dialética, eu falei em outra aula, a dialética é e, não é ou. Não é ou isto ou aquilo, mas é e isto e aquilo. Então tá aqui o finito, tá aqui o infinito, tá aqui a causa, tá aqui a consequência.
Está aqui o ser e está aqui o nada, separados. O que faz a razão? A razão percebe primeiro que os opostos estão conectados, eles estão em relação, o ser e o nada estão em relação, e percebe mais que eles têm uma unidade, eles estão em unidade. O puro ser é igual ao puro nada, e o puro nada, existe, logo ele é o puro ser também. E eles estão misturados na realidade, em relação em que o ser passa para o nada e o nada passa para o ser. Isso é o devir. Essa passagem de um para o outro é o devir. A unidade do ser e do nada é do vir. É onde o devir é onde o ser e o nada são diferentes e ao mesmo tempo são idênticos, certo? Estão em unidade e ao mesmo tempo estão em diferença. Então a razão, reforçando, entendimento é o que? Entendimento é separar os conceitos, a realidade em posições fixas e separadas, que tem uma parede entre eles, ou finito ou infinito, não tem relação entre infinito. A razão é o que? Tem dois momentos da razão. Um é perceber a relação dos opostos, que eles estão relacionados, e o terceiro momento, o segundo momento da razão é perceber a unidade deles. Os opostos são diferentes e são opostos, e ao mesmo tempo estão em unidade. Isso é a razão, é ver a relação e a unidade dos opostos. O entendimento, ao contrário, o entendimento fixa os opostos, ele deixa fixo e separa eles, deixa eles absolutamente separados, tá bom? Então, assim, a filosofia de Hegel é tanto uma filosofia da diferença quanto da identidade. Ele percebe a diferença, agrega a diferença, mas também percebe a identidade dos opostos. Então você vê que ser e nada, puro ser e puro nada são de fato diferentes. E eles estão passando um para o outro porque são diferentes, estão em relação porque são diferentes. Mas ao mesmo tempo eles são o mesmo. Ao mesmo tempo eles são o mesmo. Tá bom? Me diga nos comentários se a aula ficou clara. Se não, eu vou reforçar, no próximo vídeo eu reforço. Eu espero que fique claro isso, né? É uma concepção cosmológica. O puro ser e o puro nada são o mesmo, apesar de diferentes, eles estão em unidade em algo que se desenvolve, que é o devir, tá bom? Essa relação entre os dois, que forma a unidade dentro da diferença, é uma unidade dentro da diferença, forma o vir a ser, o devir. Então, é isso, o devir é tanto esse desenvolvimento quanto essa passagem do puro ser para o puro nada e do puro nada para o puro ser. O puro ser, por ser indeterminado, por não ter indeterminação, ele é puro nada. E o puro nada, por existir, por ser, o puro nada ele existe, ele se torna puro ser. E esse movimento é o devir, certo? O devir é tanto esse movimento quanto o desenvolvimento, as alterações do ser. Espero ter ficado claro, estou assistindo aqui nas ideias para a gente desenvolver as próximas aulas, tá bom? Até a próxima aula e até mais.